Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Hoje nós celebramos o quinto domingo da Páscoa. Neste domingo, um convite a estarmos unidos ao Senhor como ramos que, para terem vida, precisam estar ligados ao caule que produz vida. Que nós assim estejamos ligados inteiramente ao Cristo Senhor. Acolhamos o Evangelho deste dia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 15, de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê fruto mais abundante ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto se não estiver ligado à videira, assim também vós não podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minha palavra permanecer em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que graça temos de ouvir o Senhor convidando-nos a algo tão bom para nós, que é permanecer nele, que é estar unido a Ele com todo o nosso ser, a fim de que a nossa vida ela ganhe um verdadeiro sentido a cada dia da nossa existência. Gostaria de lembrar, queridos irmãos e irmãs, algumas ideias importantes a partir do que nós ouvimos neste domingo, domingo em que nós somos chamados a permanecer no Senhor. Lembrar, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos convida com insistência a esta permanência. Se a gente contar, vamos ver que 8 vezes o Senhor nos chama a permanecer com Ele. Então, é preciso que acolhamos esse convite que o Senhor nos faz a esta permanência nele e compreender o que é permanecer. Permanecer é estar sempre nesta atitude de comunhão. Não é visitas de vez em quando, não é ficar de vez em quando com o Senhor, naquelas horas que a gente acha que deve ou que a gente tem necessidade. Permanecer vai além disso. Permanecer é estar constantemente, é ter a experiência de uma profunda comunhão, para que em nós e Cristo aconteça uma junção tão grande de vida que as nossas vidas elas estejam intimamente ligadas. Então permanecer é estar sempre, é estar nesta proximidade que dá vida, que produz plenitude de vida para a nossa existência. E aí nós vamos perguntar-nos, permanecer para quê? E aí nós vamos receber a resposta. Permanecer, em primeiro lugar, para ter vida. Porque se a gente não permanece naquele que é a nossa vida, naquele que nos dá a seiva da vida, assim como o ramo que permanece ligado à videira, se a gente não fizer essa experiência da permanência naquele de quem provém a seiva da nossa vida, nós perdemos a vida, nós morremos, deixamos de existir. Então, em primeiro lugar, permanecer em Cristo, permanecer em Deus é algo vital, porque não permanecer nele é experimentar a morte, a falta de sentido da vida. E a morte ela começa quando a gente perde o sentido da vida. Então precisamos estar permanentemente com o Senhor, permanecer nele para ter vida, ter uma vida cheia de sentido. Depois, queridos irmãos e irmãs, nos lembra Jesus no Evangelho que nós devemos permanecer para produzir frutos,
para ter algo bom acontecendo na nossa vida. Interessante é isto. Nós vamos dar frutos na medida em que estivermos ligados àquele que é a origem da nossa vida e àquele que é verdadeiramente o Senhor da nossa existência. Produziremos frutos se estivermos ligados àquele que é a origem de todo bem. Produziremos os frutos do bem, da felicidade, das coisas boas desta vida, se estivermos ligados àquele que é o pleno bem. Então, permanecer no Senhor para ter vida, porque dele provém a vida, e para darmos frutos, porque tudo que existe vem de Deus. Então, nós, permanecendo nele, vamos ter a oportunidade de dar nesta vida os frutos que ele nos permite. Então, permaneçamos no Senhor para ter vida, vida cheia de sentido, e para que a nossa vida cheia de sentido dê os frutos que provém do coração do próprio Deus. Aí nós podemos nos perguntar, queridos irmãos e irmãs, como permanecer no Senhor? Qual é o caminho que nos é proposto? E aí nós somos lembrados de alguns elementos essenciais para esta permanência. A primeira delas é que nós precisamos estar naquilo que Deus ele é e o que ele é. O apóstolo São João vai nos dizer que Deus é amor. Então, permanecer no amor nos leva a permanecer em Deus, porque ele é amor. Não qualquer amor, o amor verdadeiro, que é aquele que se inspira no próprio Jesus, que doou-se inteiramente para o nosso bem. Um amor que é sacrifício, doação, partilha, serviço. Um amor verdadeiro, como nos lembra a segunda leitura de hoje, um amor que não é apenas de palavra, mas que é de ações concretas. Esse amor faz com que a gente permaneça no Senhor, porque amando assim, nós nos assemelhamos cada vez mais a Deus. Nós resgatamos aquilo que pelo pecado tínhamos perdido, que é a nossa condição de imagem e semelhança de Deus. Depois, queridos irmãos e irmãs, permaneceremos em Deus também através de uma oração verdadeira, que é colocar o nosso coração no coração do Senhor, ou melhor dizendo, nos colocar no coração de Deus inteiramente. Deixarmos estar sobre a guarda de Deus. A oração, ela precisa ajudar a gente a fazer isso, a depositar as nossas vidas no coração e nas mãos do Senhor. Por isso, permanecer em Deus é preciso através de uma oração verdadeira que fale de nós e que escute aquilo que Deus quer falar a nós. Uma oração que seja este diálogo, onde eu me dirijo ao Senhor e deixo que Ele fale no profundo do meu coração. Depois, é preciso para permanecer em Deus estar atento àquilo que Ele nos diz por meio da sua palavra. Então, a escuta verdadeira da palavra de Deus é uma forma eficaz de permanecermos nele, porque ali nós aprendemos o que Ele quer nos dizer e ali nós acolhemos a Ele, palavra viva que vem a nós. Permanecemos em Deus também, na medida em que, queridos irmãos e irmãs, nós comungamos do seu corpo e do seu sangue, que participamos da Sagrada Eucaristia, porque Jesus, desejoso de permanecer conosco eternamente, para sempre, Ele deu o seu corpo e o seu sangue como Eucaristia para que a sua permanência no nosso meio fosse perene, fosse constante, fosse para sempre. Então, o convite é esse: permanecer no Senhor para dar frutos e para ter vida. E aqui, querido irmão, querida irmã, a dinâmica é que a palavra permanecer aparece 8 vezes e a palavra dar frutos aparece 7. Então isso é significativo, porque antes de tudo nós precisamos criar intimidade com o Senhor, para que aquilo que vamos fazer seja a partir desta experiência de vida
que temos com Ele. Os frutos virão se a gente de verdade deixar a nossa vida ser tocada por aquele que é o Senhor de tudo, que é o Senhor dos frutos que nós vamos experimentar acontecer nas nossas vidas. Permanecer no Senhor é essencial. Não podemos descuidar. É preciso que a nossa vida ela seja de verdade uma constante experiência de Deus, que não seja somente alguns momentos, mas que em todos os momentos nós estejamos nesta comunhão de vida com este Senhor bondoso que conduz a nossa existência. Quero, querido irmão, querida irmã, pedir ao Senhor neste dia que nos ajude a viver esta permanência, para que possamos ser felizes, para que possamos ter vida, para que a nossa vida, marcada pela presença deste Senhor, experimentando esta permanência nele, dê os frutos mais belos, os frutos do amor. Um amor que não é só palavra, mas que é ação concreta nas nossas vidas, sobretudo a ação de fazer o bem, de fazer feliz quem caminha conosco. Porque o amor de Deus passa pelo amor ao irmão. Permanecer em Deus é então estar aberto a permanecer no caminho com os irmãos e irmãs, sendo companhia boa para aqueles que a vida apresentam para nós, para ser irmãos e caminheiros nesta existência. Que a graça de Deus nos ajude a viver e a cumprir este convite que Ele nos faz, de nele permanecer, para termos vida e darmos frutos verdadeiros de amor e solidariedade. Nós somos os ramos da videira verdadeira que é Jesus, que não nos distanciamos dele, para que não percamos a seiva da vida que ele tem para cada um de nós. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, um abraço forte. Permaneçamos no Senhor para que Ele encontre lugar para permanecer em nós. Amém.